Vamos a Êxodo capítulo 23, versículos 20 em diante. Êxodo capítulo 23. O pano de fundo aqui, lembrando da pregação passada, logo após ouvir os 10 mandamentos do próprio Deus, o povo no pé do Monte Sinai, ele temeu muito, se afastou, apavorado com o que estava acontecendo, até dissemos 4 ou 5 fenômenos que estavam ocorrendo lá, como tremor, fogo, fumaça, zunido de trombeta muito alto, era algo apavorante. E o povo, de fato, temeu muito e pediu a Moisés para representá-lo perante Deus. Moisés, então, subiu o Monte Sinai pela 4ª vez, de acordo até onde nós podemos contar pelo relato de Êxodo. E agora, do versículo 22 do capítulo 20, ou seja, logo imediatamente quando termina esse relato que eu acabei de dizer, não preciso nem olhar não, estou só dando um pano de fundo mesmo. Então, lá em Êxodo 20 ainda, do 22 até o versículo 22 até o capítulo 23, uma série de leis que Deus instrui Moisés, para o Moisés passar para o povo. Tecnicamente, essa parte é chamada de o livro da aliança, como tem a tábua dos 10, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que Moisés quebrou, depois tem outra, vamos ver isso ainda. Mas essa parte aqui, que foi logo depois da entrega dos 10 mandamentos, é chamado de livro da aliança, com várias instruções que nós não vamos ver. Por isso é que eu pulei para o capítulo 23, ok? Do versículo 20, porque até o 19, Deus estava ainda orientando dentro desse livro da aliança, até o 19. No versículo 20, tem uma fase já terminando a entrega deste livro da aliança. Deus diz o seguinte, então é no final desta entrega que Deus fez a Moisés lá no monte, para ele levar para o povo lá embaixo com muito mais detalhes do que apenas os 10 mandamentos, que era apenas a base. Então, eis que eu envio um anjo diante de ti. Estou em Êxodo 23, versículo 20. Estou em Êxodo 23 e 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, olha aí, ele e eu. Parece que não há diferença entre esse ele e esse eu, como se fosse a mesma pessoa. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, heveus e abuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto. Já tinha tocado neste ponto no início dos 10 mandamentos. Lembram? Então, algumas coisas ele repete. Nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus,
de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender dela e aplicá-la e divulgá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A primeira coisa que nós vemos é Deus prometendo enviar um anjo. Parece que tudo indica que é o Pai falando aqui, porque ele fala em ele, o anjo, fala em eu, ao mesmo tempo dá a ideia que são um só, tem que ouvi-lo e não pode me desobedecer, é como se fosse um só. Então, 3 coisas sobre esse anjo do Senhor. Características pessoais. Não perdoará a transgressão, será extremamente sensível ao pecado e, portanto, exigente. Uma vez sensível, exigente. E observe, então, o poder que o anjo tem de perdoar ou não pecados, já apontando claramente para uma pessoa divina. Nele está o meu nome, segunda característica que Deus diz. O nome fala de essência, de divindade, especialmente na época antiga, os nomes tinham significado em si, quase que refletindo alguma coisa, até caráter do dono do nome. Não é como hoje, que não tem nenhuma relação o significado de um nome com o próprio nome. Na época, apesar de que hoje ainda tem a ideia de dizer, rapaz, fulano está com o nome estragado na praça. A gente usa muito isso. Então, não é só o nome, é a pessoa dele. O conceito dele está muito ruim na praça. Então, mesmo que o conteúdo, o conceito, o significado exato do nome em si, não quero dizer muita coisa para nós, mas a identificação de um nome com a própria pessoa ainda existe hoje. Então, quando diz, nele está o meu nome, praticamente dizer, eu estou nele. Nós estamos juntos. Nós somos intimamente relacionados. Lembra João 10, que eu não vou ler, quando Jesus disse que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Lembra exatamente. Depois disse, eu e o Pai somos um. Então, é impressionante como a linguagem que a gente vê aqui, uma vez conhecendo o Senhor Jesus Cristo, como ele veio aqui e viveu as características dele aqui, quando a gente olha, é quase claro, chega a saltar os olhos que está falando aqui da segunda pessoa da Trindade, do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo indica que esse anjo do Senhor era divino, o mesmo que tinha aparecido a Moisés no meio da sarça ardente, 40 anos antes, no mesmo, aliás, alguns anos antes, mas no mesmo Monte Sinai, não 40 anos, mas quando ele partiu para o Egito para tirar o povo do Egito, 1 ano ou 2, mais ou menos. E agora ele estava de volta, com um monte de gente atrás dele, Moisés, lá no pé do monte. Ele estava sozinho quando apareceu o anjo do Senhor na sarça ardente, que eu já falei isso detalhadamente, vocês conhecem a história. E agora está no mesmo monte, agora saindo do Egito, não mais indo para tirar o povo, mas já tirando o povo de lá, o povo lá no pé do monte, talvez 2 ou 3 milhões de pessoas lá embaixo,
E parece que aqui vemos Deus Pai dizendo a Moisés: Deus, eu vou contigo, na presença do anjo do Senhor, ou do meu anjo. Ele é ele, mas eu estou nele, e ele está em mim. Obedecer a ele é obedecer a mim. Então, aquela ideia claríssima de uma intercomunhão profunda e até acima da nossa condição de entender entre essas duas pessoas. Esse que está falando, o Senhor, e o anjo do Senhor. Então, é praticamente evidente que trata-se, então, de Cristo no estado pré-encarnado. Tarefa do anjo: guardar o povo pelo caminho. Não só mostrar o caminho, mas proteger o povo. Porque eu posso contratar um guia para me guiar por um caminho que eu não conheço, e o guia conhece muito bem o local e vai me indicando o local, mas daqui a pouco os dois somos assaltados, eu e o guia. Então, o fato de guiar não quer dizer proteção, quer dizer guiar. O caminho certo é aqui, isso um guia faz. Mas o anjo, além de guiar, ele iria guardar. Isso é importante para entendermos o papel de Cristo na nossa vida. Ele não só nos guia, mas ele nos guarda, ok? Ele nos protege. E ele iria preceder o povo, levando-o até a terra prometida. Ele ia na frente e dizer: é aqui que eu quis trazer vocês. Aplicando para o Senhor Jesus Cristo, não com dificuldade, com facilidade, nós podemos aplicar, no sentido de que ele não apenas nos orienta, mas ele nos protege no caminho até o céu. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Mateus 28 e 20, quando ele, se despedindo, manda fazer discípulos, batizar e tal, no versículo 19, aí no 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Presença, companhia, liderança, proteção, tudo. E ele nos precedeu para o céu, aonde ele disse que ia preparar lugar. Não vou ler, está lá em João 14, 2 e 3, passagem famosíssima. E na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou e levo vocês até lá, guio, dirijo vocês até lá, e lá eu estarei. Ideia muito interessante, que o anjo do Senhor vai na frente de vocês, vai chegar antes de vocês na terra prometida, e vocês vão chegar logo depois. Muito bonito isso. E ele está preparando lugar para nós. Terceira coisa sobre o anjo é como é que Moisés deveria se comportar perante o anjo, que é outra indicação forte do poder e até da divindade desse anjo. Guarda-te diante dele. Literalmente, no original, significa tem cuidado, fica muito atento. A ideia é esta. Cuidado com este anjo. Atento ele, um certo temor a este anjo. Porque ele tem poder de perdoar pecados. E não vai deixar passar, como ele disse aqui, as transgressões. Poderia, mas não vai. Exigente, como Deus é exigentíssimo com o pecado. Mandou o filho dele morrer na cruz para pagar os nossos pecados, e pagou todos.
Eu gosto muito de dizer e lembrar ao crente, não pense que o seu pecado foi liberado por Deus, foi dispensado. Deus é muito bom. Por quê? Porque Ele perdoou os meus pecados. Ah, muito bem. Perdoou como? Ah, Ele dispensou. Dispensou. Deixa de lado. Muito cuidado com esse conceito, porque você está indo contra o conceito das Escrituras, que esses pecados que você cometeu e foram perdoados, eles foram perdoados porque foram pagos. Nunca esqueça disto. Cada gota do sangue do Senhor Jesus Cristo responde por pecados seus, cada pecado seu, cada pecado meu. Então, Moisés, olhe como é que você vai se comportar. Claro, quando ele dizia para Moisés, era falando para o povo todo, né? Através de Moisés, não era só Moisés. Ouve a voz dele. Uma obediência, então, irrestrita. E curioso, não se rebele contra ele. Esse rebelar significa, eu diria, pelo menos umas 3 coisas. Desde obedecer, como já comentamos, a ideia de se conforme com ele, com o jeito que ele vai fazer com vocês, para onde é que ele vai levar vocês, o rumo que ele vai dar para vocês seguirem pelo deserto, as atitudes dele, as ações dele, se conformem. Não se rebelem, não murmurem, que murmúrio é a ideia de rebeldia. E a ideia, penso eu, de partidarismo. Fiquem do lado dele, fiquem com ele, não se rebelem. E houve muito isso no deserto, e depois do deserto, entre o povo de Israel, pessoas que faziam exatamente o papel de querer liderar a rebeldia contra Deus. Olha, Deus nos tirou de lá para nos matar aqui no deserto. Nesse momento, é mesmo, tomou partido do outro. Se rebelou contra o anjo. Eu vejo claramente esse aspecto também de partidarismo. Quem é por mim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Partidarismo. Partido. Tome partido de Cristo. Tomar partido de ser humano não é sábio. Partido de gente, partido de político, partido de autoridade, partido de militar, ou partido filosófico, é pura tolice. O nosso partidarismo total, absoluto, é com o Senhor Jesus Cristo. Queremos estar do lado dele, a favor dele, mesmo que não compreendamos todos os caminhos dele. Ele é o nosso líder, ele é o chefe supremo, total, absoluto de tudo que existe, inclusive da minha própria vida. É assim que o crente deve proceder. Então, obediência a esse anjo, conformação à vontade deste anjo, a maneira que ele vai dirigir vocês por deserto. 40 anos, só porque aqueles espias pecaram, eles foram lá, aí ficaram nervosos, aí ficaram com medo, e por isso, castigo. 40 anos no deserto, não é possível. Não se rebele contra o anjo, ele quis assim. Ah, mas nos levou por lugares esquisitos, naquele deserto, que faltava água e tal. Que caminho estranho esse que a gente está seguindo. Eu vi uns rios ali bonitos, lindos, e ele nos leva por aqui. Isso deve ter tido direto, irmão. Direto. Reclamando de tudo. Isso é rebeldia. Reclamar, murmurar, dar ouvido a quem está do lado oposto. Tudo isto. Então, é forte essa advertência que Deus faz a Moisés. E nós devemos ter muito cuidado com Cristo. Pastor, coisa estranha, né? O nosso Salvador querido, que morreu por nós, nos protege, devemos ter cuidado dele.
Claro, ele é Deus. Ele é um Deus muito poderoso e exigente, como já disse, com o pecado. Sim, ele é santo. Ele não vai permitir brincar com o nome dele. Inclusive está nos mandamentos, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não vai permitir piada com ele, rebeldia contra ele, luta contra ele, partidarismo contra ele. Não vai. Então, Cristo, ele está vendo tudo o que estou fazendo com o nome dele aqui, tudo, tudo. E agora o que eu vou falar é para os crentes mesmo. Os descrentes aí vão para o inferno mesmo, claro. Mas os crentes, eles não estão livres do poder do Senhor Jesus Cristo no sentido de disciplina forte, de perda de galardões, que é algo muito misterioso que a gente não entende bem. Do custo de não agradar o nosso Salvador. O custo é alto de um crente não agradar o Salvador. Acho que muitos crentes fazem pouco disto, estão brincando com fogo. Já sou salvo. Já sou salvo. O resto é ritual. Ir para um culto é ritual. Orar o tempo todo e fazer uma coisa, algum serviço na igreja, ou para a igreja, ou coisa assim, negócio de dízimo, isso é coisa de lei de Moisés. Não. Ninguém entendeu a Bíblia, não, gente. A Bíblia fala de liberdade. Então, agora em Cristo eu tenho liberdade. Você quer liberdade ou você quer libertinagem? O que você quer mesmo? Porque o crente em Cristo não tem liberdade para não ser santo. Ele não tem liberdade para pecar. Ele não tem liberdade para deixar de temer ao Senhor Jesus Cristo. Não. Isso é liberdade que você acha que a Bíblia está lhe ensinando, você precisa voltar para o beabá. E eu poderia falar muito sobre essa questão de liberdade e uma falsa liberdade. Então, o crente deve temer a Cristo, sim, muito. Deve ouvir Cristo, como o Pai disse no Monte da Transfiguração: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, obedeçam. Mesma coisa que Deus diz para Moisés no monte: obedeça o meu anjo. Ouviu, Moisés? Diga para o seu povo lá embaixo para obedecerem o meu anjo. E se nós estamos certos ao imaginarmos que seja, ou interpretarmos que seja o próprio Senhor Jesus Cristo, num estado pré-encarnado, então poderíamos dizer: obedeça o meu filho, Moisés, e o povo lá. Do mesmo jeito que disse para ele, para os 3 apóstolos que estavam no Monte da Transfiguração, a ele ouvir. E, obviamente, Deus não estava ali falando só para aqueles 3, mas para todos os apóstolos representados por esses 3, pela igreja representada pelos 3, pelos crentes, hoje, para nós. Qual de nós não abre aquela passagem em Mateus 17 e não vê: esse meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi? Qual é o crente que não sente diretamente aquela frase olhando para o próprio olho ou para o próprio coração? Não, que não tem nada a ver comigo, isso aqui foi para Pedro, João e Tiago. Claro que não, é para mim. Então, lições belíssimas aqui sobre como ser com o Senhor Jesus Cristo. E fiquem do lado dele. Muito bem. Do versículo 24 em diante, Deus repete algumas ordens e dá outras novas, ao mesmo tempo que faz promessas espetaculares. Sempre condicionadas com a obediência. Eu não vou ler tudo de novo, porque eu já li. Então, eu dividi em 3 partes. Primeiro, o que eles não deveriam fazer. Está no versículo 24 e no versículo 32 e 33, que eu não vou ler mais, mas apenas lembrar. Não adorai nem cultuar o Deus deles, os deuses deles. Não imitar o procedimento deles. Eu não adoro Deus nenhum deles, mas o que eles fazem eu acho legal, e tem uma vidazinha bem livre. E eu gosto das coisas que eles fazem, é excitante, no mau sentido e tal. Eu não adoro Deus nenhum deles, mas eu gosto de estar com eles. Não. Não imite o procedimento deles.
E além de não cultuar os deuses deles, não façam aliança com eles, pois isso seria cilada, como nós vimos lá no final, versículo 33. Agora, é importante que esse proceder aqui de não fazer aliança e tudo seria provisório, porque o objetivo mesmo era a expulsão total daqueles moradores pagãos, imorais, idólatras da terra prometida. Esse era o grande objetivo. E Deus não se contentaria com que apenas eles deixassem de adorar aos deuses deles, mas ao longo do tempo, à medida do possível, expulsem e, se precisar, destruam. Não fique com eles por perto. Que, aliás, é uma coisa interessante que eu não vou detalhar, mas não sei se vocês perceberam, tem hora que Deus fala que ele expulsaria os povos. Inclusive dizendo, não vai ser em um ano não, porque a terra vai ficar vazia, vocês ainda são poucos, e os animais selvagens aí vão predominar e vai prejudicar vocês. Então eu vou destruir aos poucos. E ao mesmo tempo Deus diz, destruam. Eu vou dar o povo na mão de vocês, para vocês destruírem. Senhor, quem vai, afinal de contas, destruir esses povos? É o Senhor ou é nós? Era uma tarefa de quem? Como muitas coisas na Bíblia, de Deus e dos crentes. No caso, do povo dele, Israel. Então, isso era uma providência que eles tinham que levar muito a sério, e Deus iria cobrar deles, e cobrou duramente, porque eles não foram fiéis na expulsão desses povos, ou destruição, mas ao mesmo tempo que o povo iria tentar com todos os meios, por todos os meios, destruir aqueles povos ou expulsá-los, eles saberiam desde o início que sem Deus fazendo suas ações maravilhosas, sobrenaturais, eles não iriam conseguir. O timing seria de Deus, como ele disse isto, ao mesmo tempo que ele estaria de olho para saber se o povo estaria realmente ligado no que Deus mandou. Teve a oportunidade, começa a destruir esses povos, expulsa, tira daqui. Não é sair de perto, não. Eu dizendo, sai de perto. Não, não. Tira para lá, porque eles estavam no lugar deles. A terra prometida. Então não é sair de perto. Se fosse sair de perto, eles não tinham nem chegado lá. Deus não teria nem os levado para lá. Mas não foi assim. Deus os levou para lá e disse, pronto, vocês estão aqui, plantados aqui. Isso é de vocês. Sabe por quê? Porque eu estou dando. Mas, Senhor, está cheio de gente aqui. Expulsem. Isso, politicamente falando hoje, isso dá bomba. Bom, vocês estão vendo a confusão até hoje aí, porque à primeira vista é duro mesmo, eu reconheço. Mas é assim que Deus é. O Deus da Bíblia é assim. Expulsem os povos que estão aqui, porque eu estou mandando. Esse lugar é de vocês, porque eu estou dando. Acabou-se. Quer dizer que esses povos aqui não têm nenhuma chance contigo? Nenhuma. Total. Eu estou abertíssimo para esses povos imorais, idólatras. Basta se converterem a mim, se arrependerem, deixarem de ser imorais, deixarem de ser idólatras. Não vão ser judeus nunca, de sangue, porque é raça. Mas eu estou usando vocês, judeus, para levar esses povos à salvação. Então, ao mesmo tempo em que Deus era duríssimo no aspecto de estar juntos, dos judeus estarem juntos daqueles povos idólatras, porque eles iam contaminar, mas cada alma daquela teria uma oportunidade, sim. E Deus estava aberto para perdoá-los, os pecados, como Cristo está aberto a qualquer um hoje. Essa é a maneira correta de se interpretar o Deus da Bíblia. Não é só ver a parte dura, a parte exigente, a parte ditatorial, que é o nome ruim, e que tem uma conotação ruim, mas Deus é muito mais do que um ditador. Ele é o dono, ele é soberano, e eu não gosto de dizer que ele é ditador, repito, porque tem uma conotação muito ruim.
Geralmente, um ditador ele vai contra a lei, ele fere a lei, ele maltrata, ele é injusto, ele oprime, ele escraviza, claro. Então, a ideia. Mas, no sentido de autoridade, Deus tem uma autoridade muito maior do que a de um ditador. Porque ele é dono. Além do mais, é uma autoridade totalmente legítima e completamente coerente com os atributos desse Deus, que é bondade, misericórdia, amor, compaixão. É outra coisa. Que um ditador não tem nada disso. Tirem esses povos daí. Vocês não conseguirão. Eu vou ajudar vocês de maneiras impressionantes, mas tirem. Segunda, o que eles deveriam fazer? Um pedaço de um versículo. É tudo o que eles deveriam fazer. Isso aqui, porque eles não deveriam fazer. Isso aqui, o que eles deveriam fazer. Aqui, nesse contexto, tem passagens que falam muito sobre o que deveriam fazer. Mas aqui, só uma coisinha. O que é? Onde é que está isso, hein? Ok, o tempo já está meio curto, então eu vou dizer logo. Versículo 25. Primeira parte, como eu disse, é só um pedaço. Servireis ao Senhor vosso Deus. Ponto. Acabou. Isso é tudo. Tudo que eu quero de vocês é isto. Se vocês fizerem isso, vocês não vão adorar os deuses deles, vocês não vão fazer alianças com eles, não vão imitar o procedimento deles. Não. Automaticamente estará tudo fora, porque vocês estão me servindo. Essa ideia de servir aqui não é só como um servo serve até friamente ao seu senhor, embora até fielmente, mas pode ser de maneira fria, mas não. Esse servir aqui é forte. Tanto que tem uma tradução nova que lá diz, como é que é? Prestem culto, servireis ao Senhor vosso Deus. Em outra versão tem prestem culto, está correto, porque é um serviço aí de adoração. É como se fosse adorem a Deus. Pronto. É tudo que eles deveriam fazer, é até desconcertante, né? Então, simples. Apenas me sirvam. Apenas me adorem. E tudo irá bem. Bonito isso. Terceiro e último. O que Deus prometia caso o povo obedecesse. Está no versículos 25, a segunda parte, até o 30. Como eu falei, não vou mais ler. Comida e bebida garantidos. Não haveria doença. Aqui é um pedacinho do céu. Mulheres férteis, todas. Não haveria mulher estéril. Reprodução abundante, em outras palavras. Vida longa. Deus amedrontaria e venceria os inimigos por eles, de maneira sobrenatural, ou juntamente com eles, porque eles também deveriam lutar, como eu próprio já expliquei. Espetacular. Me sirvam, me adorem, e vocês vão ter um pedacinho do céu na terra. Passagem espetacular para o pregador da teologia da prosperidade. Está vendo? Crente que hoje tem dificuldade de alimentação, de dinheiro, de manutenção, é porque é infiel. O crente que está doente é porque não tem fé para orar em nome de Jesus e se curar. Evangelho totalmente distorcido. Mas eu estou lendo o Velho Testamento. Eu estou lendo literalmente o Velho Testamento e estou aplicando para hoje. Não é o que todo pregador faz? Pega a Bíblia e aplica por dia de hoje. Eu estou fazendo só isso. Ou eu estou inventando? Não está escrito aqui que não vai faltar água, alimento, pão, filho nascendo, não tem doença. Está aqui escrito.
Mas não é simples assim. Se alguém lhe perguntasse, essas promessas valem para nós hoje? Não se arrisque a responder, para eu não ter que dizer, está errado, irmão. Que é uma pergunta delicada. Essas promessas que nós lemos, que Deus prometeu a Israel, estão valendo para nós da igreja hoje? Literalmente, não. O relacionamento de Deus com Israel enfatizava muito o aspecto terreno, embora obviamente incluísse o espiritual, mas a ênfase era no terreno, no da terra. Eles estavam no processo inicial de relacionamento com Deus. A revelação de Deus ainda estava muito incompleta. O Messias ainda teria que vir, o Salvador do mundo, morrer, ressuscitar, voltar ao céu, muito, o Novo Testamento inteiro ainda teria que ser escrito. Então eles estavam numa fase ainda infantil, no tratamento com Deus e no entendimento de como é esse Deus. Então Deus levou para como se fala, com uma criança. Façam assim que eu dou isso, eu dou comida, eu dou saúde. Bem elementar. Mas o que é terreno, o que é material, nós sabemos que é pequeno, perto do espiritual. Um é limitadíssimo, em termos quantitativos, em termos qualitativos, em termos de tempo. O outro é enorme, a gente não consegue nem imaginar o tamanho, é eterno, o espiritual. Então, hoje é o contrário, o relacionamento de Deus enfatiza o espiritual, embora inclua o terreno, é o contrário. Embora inclua o que é da terra, mas de uma maneira muito modesta. Quer dizer que Deus nos promete saúde aqui em termos muito modestos. Eu acho que eu estou quase exagerando dizendo que é modesto, porque eu acho que eu devia dizer é zero. Mas eu não vou dizer que é zero. Eu vou dizer que pode ser zero. Alguém pode se converter hoje, amanhã pegar uma doença mortal, terrível e morrer 2 dias depois gritando de dor. Saúde, zero. Para alguém que se converteu. Então, Deus foi infiel. Deus está furando o que Ele prometeu aos judeus lá. Ou a nós hoje aplicando assim? Absolutamente, porque Ele não promete saúde aqui na terra, de uma maneira absoluta, em que a gente possa olhar para os olhos deles, se é que nós podemos olhar para os olhos deles, em vez de olhar para o chão, mas entendo o que eu estou dizendo, olhar para ele e dizer, Senhor, tu prometeste. Não. Aquele que quiser ser fiel, vai ser o quê? Perseguido. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Pensei que fosse casa própria. Tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que ele prometeu ao povo judeu lá, se eles obedecessem? Não, foi casa própria mesmo, no sentido de coisas terrenas. Um lugar maravilhoso, como estava esperando por ele lá, e tudo mais. Que seria maravilhoso, acabou não sendo, não sendo tanto que eles obedeceram e sofreram lá também, foi um horror, porque eles fizeram tudo errado. Mas as promessas de Deus para o povo lá eram um tipo de promessas, um grupo de promessas de outra dimensão, bem mais modesta, aí sim, bem mais modesta do que a de hoje. Você gostaria de ter prometido a você um carro novo, uma saúde perfeita, ou uma vida eterna absolutamente espetacular lhe guardando, e paz no coração, e o fruto do Espírito Santo, e o selo do Espírito Santo em você, a habitação do Espírito Santo em você, o poder espiritual que Deus lhe dá, a capacidade de levar uma alma a Cristo através da pregação do Evangelho, a segurança da sua salvação, a paz no seu espírito. Você troca isso por um carro?
Então, o que nós temos hoje é muito mais nobre, muito mais forte, mais lindo, mais belo, mais valioso do que coisas desta terra. E, ao mesmo tempo, sim, temos nossos carros, temos nossas roupas, temos nossa saúde, razoavelmente, uns mais, outros menos. Aí começa uma variação que nós mesmos não entendemos direito, mas você tem tido momentos de saúde. Nós temos tido momentos de saúde, de gozo de um dinheirinho ou dinheirão, de umas boas férias, de nossos filhos. Temos bênçãos na terra. Sim, sonhamos com um apartamento um pouco melhor, e Ele nos dá. Um emprego um pouco melhor, e Ele nos dá. Sim. Ah, mas depois daquele emprego eu fui demitido. Isso eliminou o emprego que você ganhou? Então você vai ter que enxergar as coisas daqui de uma maneira diferente, setorizadas, quase assim, segmentadas, se misturar muito e querer entender as bênçãos espirituais, as bênçãos terrenas aqui, junto com os sofrimentos, não vai conseguir muito bem, não, é meio complicado. E estamos chegando já a Eclesiastes, estou pensando em pegar Eclesiastes aqui domingo à noite, o livro inteiro. Aí nós vamos ver coisas interessantíssimas que Salomão concluiu. Muito bem, eu quero encerrar. Não vale para nós hoje, mas as aplicações de partes dessas coisas são espetaculares. Só duas. Primeira, eliminação do pecado. Ficou claro que o povo lá, independente das promessas de saúde, de bênção, ficou claro que eles deveriam eliminar o pecado, até fisicamente. Muito bem. Nós hoje vivemos num ambiente hostil, com tentações por todo lado, altamente solicitados a fazer alianças, não com deuses pagãos e imorais, até que sim também, embora bem mais disfarçados, não na forma de um totem imoral, mas somos chamados a fazer aliança com o mundo. O diabo quer fazer aliança conosco. Mesma coisa, neste aspecto, é a mesma coisa. Então é importante nós eliminarmos o pecado o mais completamente que pudermos, do jeito deles. Então isso é uma aplicação direta e absolutamente perfeita. O segredo é: sirva a Deus. Mesma solução. Pense em Deus. Se concentre em Deus. Adore a Deus. E você vai garantir que Ele estará bem pertinho de você. E com Deus perto de você é bênção pura. Bênção espiritual, com certeza absoluta, que pode vir acompanhada de bênção material ou não, e mesmo quando a gente acha que não é bênção material, é uma disciplina ou coisa assim, mas termina sendo bênção também. Até que a gente acha que não é bênção, termina sendo, porque o que é importante é o espiritual, a gente aprende com o sofrimento na terra. Então, tudo acaba sendo bênção. Então, esse tipo de proteção que Deus nos dá aqui, nos garante aqui, é muito mais nobre, muito mais valioso do que o que deu lá, sem desconsiderar o que Ele deu lá. Mas eu falei das fases. E, por fim, irmãos, escolha de amizades e associações de pessoas na sociedade, nos lugares que nós frequentamos. Se formos obedientes, nós vamos escolher amigos a quem Deus também poderá chamar de amigos. Se não, nós vamos escolher inimigos a quem Deus considera inimigos. Muito cuidado, para que você próprio não termine inimigo de Deus, você. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, cuide das suas associações, das suas amizades, de com quem você gasta tempo, você se deixa influenciar, você aprende. Cuidado com o mundo, cuidado em estar perto demais do mundo, abrindo demais o coração, a mente para o mundo, para coisas não diretamente pecaminosas. E essas que são as perigosas, porque as que são imorais, pecaminosas mesmo, essa aí até causa repugnância em nós e é mais fácil evitar. Mas tem umas sutis que não envolve muito questão de imoralidade ou de uma coisa muito grosseira contra Deus,
mas é mundo, é vazio, não cheira bem, o cheiro pode até ser discreto, mas desagradável a Deus, em vez do perfume de Cristo. Que Deus nos ajude a estar com Ele o tempo todo e sair o mais possível da esfera do mundo. E cada vez mais estejamos com Cristo, em termos de se conformar com o que Ele quer conosco, de obedecê-lo e de ser do partido dele. O partido do crente é o partido de Cristo. O partido do crente é o próprio Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver isto aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.